Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 8 de setembro, com alegria que nós continuamos então a nossa reflexão nos passos aí indicados por São Paulo na carta aos Gálatas. Hoje nós chegamos a um texto central desta carta, em que Paulo fala da justificação. Nós somos justificados pela morte de Cristo na cruz. É isso que Paulo irá hoje abordar conosco. Vamos então acolher essa palavra de Deus, que hoje está no capítulo 2, versículos 15 a 21. É o final, então, do capítulo 2. Quem irá proclamar para nós hoje a palavra de Deus será a jovem jesuíta aqui da comunidade de Santa Catarina, na nossa paróquia de Belisário. Vamos então preparar nosso coração com a música que a Elzinha preparou para nós. Também é palavra, a história, vida, pela fé guiados, leremos seus sinais. Pela palavra somos convidados para anunciar aos homens hoje a salvação. Nós somos judeus de nascimento, e não pagãos pecadores. Sabemos, entretanto, que um homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também acreditamos em Jesus Cristo, a fim de tornarmos justos pela fé em Cristo e não pela observância da lei. Pois, com a observância da lei, ninguém se tornará justo. Nós procuramos tornar-nos justos em Cristo, mas também somos pecadores como os outros. Então, será que Cristo estaria a serviço do pecado? Claro que não. De fato, se eu reconstruo o que destruí, eu próprio me torno culpável. Quanto a mim, foi através da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, não torno inútil a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Paulo então reprova o gesto de Pedro, como nós vimos ontem. A partir daí, então, ele irá expor o cerne da sua proposta, que é apresentada aqui na carta de maneira bem impulsiva, mas na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 21 a 31, ele irá expor de maneira mais refletida esta questão da justificação. A salvação é realizada pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. O cristão passa do pecado para a amizade com Deus, que ele chama de justificação. Isso corresponde a uma passagem da morte para a vida, ou do regime da lei para a fé na graça de Deus. Então, Paulo vai dizer que não é a prática da lei, seguir a lei simplesmente que nos leva à salvação. É preciso que a gente abrace a Deus, acolha o amor de Deus por nós. Então, essa relação com Deus é que vai nos trazer de fato a salvação. A justificação, ela é feita pelo amor, é pela entrega na cruz. Cristo justificou a humanidade por meio de sua paixão, morte e ressurreição. Nós podemos então entender que a humanidade ela se apresenta
diante de Deus como justa. Aí entra esse conceito de justiça, do justo. O justo, na lei mosaica, é aquele que busca de fato realizar os preceitos de Deus. É aquele que busca em sua vida se conformar à vontade de Deus. A expressão que nós ouvimos no versículo 19, pela lei, para a lei morri, é um pressuposto de que o cristão, pelo batismo, se une à paixão, morte e ressurreição de Cristo, em vista de um viver para Deus. Quanto à função da lei diante da morte de Jesus, pode ser compreendida em dois sentidos: como legitimada por condenar o inocente ou como inválida, pois não tem poder sobre o morto. Esses aspectos teológicos serão aprofundados na segunda parte do desenvolvimento dessa carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo a seguir que nós vamos refletir. O autor explicita a sua experiência mística nos versículos 19 e 20, marcada pela cruz e pela ressurreição. Paulo, de uma forma diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, não fala da cruz no sentido antropológico, existencial, ou seja, de que cada um tem sua cruz pessoal e deve carregá-la. Mas ele se refere à cruz de Cristo como um mistério onde todo cristão participa. A mística de Paulo é perpassada pela experiência de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, e tem o mistério pascal como fundamento de seu processo de configuração a Cristo. O estar crucificado com Cristo significa que nós vivemos em Cristo a vida em comunidade. É a comunhão. Estar crucificado com Cristo é abraçar a sua vida, o seu mistério, a sua missão. A consciência de ser apóstolo, além de tocar intimamente no seu caminho de crescente união com Cristo. Então, estar crucificado com Cristo é de fato estar tão próximo em Cristo. Na experiência do mistério pascal, podemos compreender a grandeza da revelação do amor de Deus, ao enviar o seu Filho não simplesmente para morrer pelos nossos pecados, mas para revelar o amor do Pai que foi rejeitado. Por isso Cristo morre na cruz. Assim, a fé está baseada na experiência de se deixar amar por Deus. Paulo entende que a pergunta a ser feita não é se amamos ou não amamos a Cristo, mas se nos deixamos amar por Ele. O foco está no amor e no viver em Cristo, em Deus Pai, no Espírito. Consequentemente, ter fé é nos entregarmos a esse amor da Trindade por nós e nos colocarmos também a serviço dos irmãos e das irmãs. Assim como Deus ama a humanidade, também nós somos chamados a amar. Então, que nós possamos adentrar nesse tema da carta de São Paulo aos Gálatas, que São Paulo começa então agora a apresentar. Nós somos justificados não pelas obras da lei, mas pelo amor de Deus por nós. Se permitirmos que Deus nos ame, nós também seremos pleno amor para todos. Peçamos ao Senhor então essa graça de podermos cada vez mais vivenciar o amor no serviço aos pequenos. Vamos agora então ouvir mais uma partilha da vivência da Palavra de Deus em comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou Ilma Vieira Dias, paróquia São João Bosco, em Betim, Minas Gerais. As reflexões diárias do Frei Gilberto compartilho para alguns grupos e pessoas do meu relacionamento. Já há alguns anos, meu marido e eu caminhamos juntos em visitas ao cárcere pela querida Igreja Católica através de nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Visitamos a comunidade dos excluídos, os presos no Ceresp. Procuramos ir ao encontro
do Senhor nestes encarcerados, na esmagadora maioria jovens de 18 a 29 anos, carentes do anúncio da boa nova do Evangelho de nosso Senhor. Como vicentinos, temos muitas atividades junto às famílias carentes aqui no nosso bairro. Famílias necessitadas, com membros doentes e acamados em suas casas, e aquelas pessoas idosas e por vezes doentes, recolhidas em lares e que os consideramos membros da nossa família. Ministramos palestras para adultos que procuram nossa paróquia, pedindo os sacramentos de iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. Há muita demanda para esta formação. Desejo a todos saúde e paz. Muito obrigado, Ilma, pela sua partilha. Como nós falávamos, né, a justificação se dá de fato pela acolhida do amor de Deus em nós, por nós, e também pela expressão, então, do nosso amor. Quando acolhemos o amor de Deus, nós somos amor, acolhemos o outro. Que vocês possam perseverar sempre nesse trabalho pastoral de amor ao próximo. Sebastião Farinhada, Eliane, então agora é com vocês. Olá, Frei Gilberto, bom dia, queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Ouvindo a reflexão de hoje, eu e Farinhada ficamos aqui pensando nas duas palavras que se destacaram nessa carta: amor e cruz. Aparentemente antagônicas, mas Paulo, em sua conversão diária, consegue compreender o sentido mais profundo do amor de Deus. A cruz é a revelação do amor às últimas consequências. Um amor sem medida, amor que é capaz de descer a sarjeta e de lá fazer brotar a vida. Paulo compreende que não dá para assumir Jesus e seu projeto ignorando a cruz. Muitas vezes, opera em nós a tentação de viver uma religião que ignora o caminho da cruz e busca um Jesus glorioso, distante da vida e cego às raízes das injustiças e do ódio que fabricam cruzes e sacrifícios que ameaçam a vida e sua dignidade. Peçamos a Deus a sensibilidade para nos deixar motivar por essa carta de Paulo, para que nossas comunidades deem mais ênfase ao amor, serviço e não às leis, doutrinas e ritualismos descomprometidos com a vida. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente nessa manhã, paz e bem. Eliane e Frei Gilberto e todos os nossos ouvintes, Paulo é um grande animador das comunidades. E é interessante como essa leitura está tão forte nos tempos de hoje, né, Eliane? Que a gente é desafiado a comprovar, a mostrar para as pessoas que a nossa luta é por amor. E esse amor, além da gente amar os seres humanos, nós amamos também a terra, porque não adianta a gente pensar num amor só de dar presente, dar flor vermelhas, né? Fazer festa, se a gente não pensa na natureza, na mãe terra, se a gente não pensa na água, nas nascentes. Então, Paulo nos ensina, né, que o amor ele é capaz de suportar a dor. Mesmo na prisão, né, Eliane, ele nunca desejou mal para ninguém. O próprio Jesus, né, passando pela cruz, movido pelo amor. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias.
A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.